Criar uma identidade autêntica não é uma tarefa fácil e muito menos rápida. Isso acontece porque esse processo exige um nível de profundidade muito além do que as pessoas estão dispostas a fazer. Afinal, exige muita coragem, vulnerabilidade e autoconhecimento. E isso vale tanto para si próprio como para a construção da sua empresa. Bom, para você que não me conhece, eu me chamo Thaís Molenberg e aqui eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal, explorando todas as áreas possíveis para te ajudar a evoluir. Então seja bem-vindo e bora bater um papo? O vídeo de hoje vai ser um guia para ajudar vocês nesse processo de autoconhecimento, de construção da sua marca, porque no final das contas, tudo que a gente está vendendo para as outras pessoas, seja para conhecer uma pessoa ou vender um produto, é uma identidade, porque ninguém compra nada além do que a identidade. É aquilo com que a pessoa se identifica, é aquilo com que a pessoa sente prazer. Tudo que a gente consome hoje em dia é porque faz parte da nossa personalidade, é porque a gente se identifica com aquilo, porque de alguma forma somos parecidos com aquilo. Então é esse gancho que faz com que a gente se una a pessoas e também feche negócios, feche vendas e tudo mais. Então trata de pegar a sua água, porque o vídeo de hoje vai ser um pouquinho longo, com várias dicas, mas que vai valer a pena cada uma delas. Antes de eu começar a falar aqui e destrinchar tudo pra vocês, vamos entender primeiro o que é identidade. Porque identidade não é aquilo que você faz, e sim aquilo que você é. E sabe o que é engraçado? É porque você acha que você se conhece a fundo, só que não. Porque quando as pessoas perguntam pra você quem você é, você fala das coisas que você gosta de fazer e das coisas que você não gosta de fazer, mas não de quem você é. Você não fala quais são seus princípios, seus valores, crenças, comportamentos, alegrias, tristezas. É isso que você é todas as emoções, e não o que você faz, deixa de fazer. Não importa se você gosta de futebol ou não, se você estuda ou não. Não, isso aí são coisas que você faz, isso faz parte da sua personalidade, mas não quem você é. E por incrível que pareça, a maioria de vocês não sabem quem vocês são de fato. Tá tudo bem não se conhecer assim, porque não é algo que a gente tá preparado na vida. Não ensinam a gente a se identificar ao ponto de falar, não, eu sou isso, isso e aquilo. Que a gente tá acostumado a falar o que a gente gosta, e se a pessoa gosta também, aí já cria um vínculo, e assim as coisas vão andando. Então a gente não se conhece a fundo, mas a gente sabe o que a gente gosta e é através desses gostos que a gente une as pessoas. Viu como que um pequeno exemplo mostra se você realmente conhece você ou não? Porque depende de como você vê. Se você não sabe quais são seus princípios, seus valores, o que lhe agrada, o que não lhe agrada, quais são as suas escolhas perante algumas situações, então você tem que começar esse processo aí de se autoconhecer, porque isso faz parte de você, isso é quem você realmente é. O que você gosta de fazer faz parte da sua personalidade, mas não quem você é. E esse mesmo tipo de identidade vale para sua empresa. Então quando você for vender quem é a sua empresa, não é o que ela faz, o que ela deixa de fazer, mas sim quem a sua empresa é, quais princípios, quais valores ela defende, que tipo de impacto ela quer causar no mundo. É isso que está dentro da identidade da sua marca. A partir do momento que você vende um conceito, a pessoa compra o conceito. O conceito nada mais é que a sua própria identidade. Então sim, a identidade não é algo tão superficial assim, ao ponto como se fosse uma beleza, como se fosse algo viral, como se fosse algo que agrada a todo mundo. Não, a identidade não é isso. A identidade não foi feita para agradar a todos. A identidade foi feita para se tornar único perante todos. São pequenas coisas que tornam você único. E a partir dessas pequenas coisas, você se conecta a pessoas parecidas com você. E o seu mercado é a mesma coisa. Você pode ter um mercado que tenha 100 pessoas vendendo a mesma coisa. Só que se você tem uma identidade por trás da sua empresa, as pessoas vão se identificar com aquilo. Então elas vão chegar perto de você. Por mais que você venda os mesmos produtos, nos mesmos valores, as pessoas vão comprar de você porque elas se identificaram com você, com a sua identidade que você tanto propaga na sua empresa. Quer ver como é mais profundo ainda? Eu estou aqui te perguntando quem que você é, mas você não pode me responder o que você faz da vida, o que você consome ou o que você gosta. Eu não quero saber dessas três coisas. Eu quero saber quem é você. Então, o que você tem para me responder? Viu como você não sabe quem você é? Porque você só responde essas coisas óbvias. Você nunca foi a fundo dentro de você. E para você querer se tornar único perante as pessoas à sua volta ou a sua empresa, você tem que ir a fundo. Você tem que destrinchar todo o caminho e entender etapa por etapa. A partir do momento que você souber me responder quem você é, sem ter a interferência dessas três respostas, aí sim você construiu a sua identidade, aí sim você pode se conectar com pessoas que têm a mesma personalidade, estão no mesmo ciclo que você. E uma coisa que eu quero deixar bem clara pra vocês é que quem se conhece a fundo e conhece a sua empresa a fundo não compete por atenção, porque elas atraem tudo em sua volta. Porque tem algo em você que ninguém consegue copiar, que é a sua essência. Então vai atrás dela, pra aí sim você começar a espalhar ela pelo mundo afora. Agora que você entendeu o que é a sua identidade, como que ela funciona, vamos destrinchar esse assunto aqui, porque tem muitas dicas valiosas pra te ajudar nesse processo. Vamos lá, a construção da sua identidade, ela começa de dentro pra fora, não o contrário.
Porque, olha, não dá pra criar algo autêntico sendo que você vive copiando as referências em sua volta. Ser diferente não é um objetivo, e sim uma consequência daqueles que têm coragem de se aprofundar ao nível de se autoconhecerem e conseguirem se destacar dos outros. Quando você tenta forçar algo que você não é, você se desconecta de si mesmo. Quando você tenta forçar algo diferente que não faz parte de você, você perde sua essência, porque você deixa sua essência, que é algo único seu, para ocupar um espaço de coisas que não fazem sentido com você. E quer saber de uma coisa? No mundo de publicidade e propaganda, quando eles vão criar um anúncio, eles não procuram criar algo diferente ou algo que está em tendência, mas sim algo original. Eles vão atrás da originalidade, porque é através desse algo original que se conecta a outras pessoas. É isso que torna eles diferentes dos demais. Então, se você quer se conhecer, se você quer entender quem você é, para de copiar os outros, para de correr atrás dos outros. Vá atrás de quem você é, seja original, se permita se conhecer, se permita aprofundar em si mesmo, vá atrás da sua originalidade. Por mais que alguns venham zombar de você, venham falar que a sua ideia não presta, que isso é algo inútil, é com base nisso que você vai fazer com que a sua vida seja diferente. E conforme eu vou destrinchando esse guia pra vocês, eu vou dando dicas pra vocês, perguntas pra vocês fazerem pra si próprios, pra se conhecerem, porque não é só conhecimento aqui que a gente vende, não é só ideologia. Também existem perguntas que trazem fundamento pra tudo que eu tô falando e que vão te ajudar nesse processo. Então, como a gente tá aqui no primeiro passo, que é o comecinho de tudo, o autoconhecimento, eu quero que você faça essas seguintes perguntas pra si próprio. Então, a primeira pergunta é: o que te faz vibrar? O que faz você vibrar no meio de tudo? O que dá esse aperto no coração, essa borboleta no estômago? Segundo, o que você nunca toleraria na sua vida? Qual que é o limite rígido para alguma coisa que você venha passar? Que tipo de coisa te emociona ou que tira você do sério? Porque você tem que saber isso aqui é importante, viu? Você tem que saber quais são seus extremos. O que você ama e o que você odeia. Isso aqui é importante. A quarta pergunta é: quais são seus valores inegociáveis? Caso você não saiba o que é valor e princípio, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para te ajudar nesse processo. Porque lá eu dou dica por dica para te ajudar a entender o que é isso e como você pode identificar isso para si próprio. E a última pergunta é: o que você acredita a fundo, mesmo que não seja um pensamento popular ou que não seja algo comum entre as pessoas? O que você acredita de forma profunda, que mexe com você, que você tem certeza daquilo e que por mais que os outros não acreditem igual você não se importa, porque aquilo faz parte de você. E com base nas respostas que você venha dar para essas perguntas, por mais simples que sejam, vão ser o alicerce da sua identidade, seja ela pessoal ou profissional. Já aproveitando o gancho de alicerces, a gente sabe que na nossa identidade pessoal existem pilares. Os pilares são o quê? São a nossa base para a gente não se perder no meio de toda a muvuca, de toda a loucura que é esse mundo. Porque assim, o mundo ele vive mudando. Tem hora que uma coisa que é velha vira novo, vice-versa. Então esses pilares são para manter a gente estável e não ficar rodeando de pensamento em pensamento, ficar mudando dali para cá. Você pode sim se adaptar às coisas novas que estão acontecendo, mas você não precisa mudar quem você é para ficar dentro desse meio novo. Só para você entender rapidinho o que são esses pilares, é só você se basear em todas as marcas de décadas que existem no mercado. Por mais que elas tenham nascido numa década totalmente diferente da nossa, elas continuam firmes e fortes aqui. Por quê? Porque elas têm os pilares delas, elas sabem quais são os seus alicerces. E mesmo que o mundo se mude todo, elas se adaptam para esse mundo sem perder a sua essência, sem perder os seus pilares. Então elas mantêm a sua essência, não perdem os seus pilares e ainda assim conseguem atingir novos públicos. E bom, os pilares que essas marcas carregam até hoje, que sempre vão carregar, são 3, bem simplesinhos. São só 3 pilares, querido. Não são 5, não são 10, são só 3 pilares. O primeiro pilar são os valores. Ou seja, o que é inegociável para você. Não importa se venham te oferecer R$1 milhão por aquilo. Você não vai mudar a sua opinião perante aquilo. O segundo pilar é o propósito. Por que você faz o que você faz? Qual que é o motivo por trás? O que você sente fazendo aquilo? Por que você faz aquilo? Você tem que saber o porquê que você faz. A gente nunca faz algo em vão. Sempre tem um porquê atrás de tudo. Então vá atrás disso. Por que você faz o que você faz? Por que a sua empresa vende tal produto? Por que a sua empresa faz isso dessa forma e não de outra? Porque qual que é o propósito que você está atrás disso? Qual que é o propósito que você está querendo vender para as pessoas? E o terceiro pilar e último são as verdades. Quais tipos de ideias você defende, mesmo que elas não sejam bem-vindas pelo público em sua volta? É o que eu já falei para vocês. Quando a gente começa a se entender, a gente não vai agradar todo mundo. E tá tudo bem, porque para cada nicho no mercado existe um público específico.
específico. Isso que eu tô falando também é pro seu eu pessoal. No mundo, a gente tem tantos tipos de personalidade, tantos tipos de grupos de pessoas, que uma hora você vai se encaixar em um. Você não precisa mudar quem você é pra entrar num grupo que não faz parte de você. Porque a partir do momento que você sabe me responder quem você é, e você tem esses 3 pilares intactos na sua vida, a sua base tá perfeita. A sua base de identidade pessoal e profissional, você já tá na frente de muita gente nisso aqui, tá? Porque o peculiar de você identificar quem você é ou sua empresa é porque a maioria das pessoas tem cabeça muito fechada, o que eu não consigo compreender. Porque se você quer se tornar algo único, se você quer que a sua empresa seja única, por que você é tão cabeça fechada ao ponto de querer explorar o que é mais precioso em você, que é você mesmo? Você não pode ser cabeça dura ao ponto de falar, não, isso é besteira, não, isso é inútil. Não serve. Como assim não serve pra nada? É quem você é. Se você não der valor pra quem você é, quem que vai dar? E vamos lá, o terceiro passo é que a sua identidade deve ser uma presença, não uma fachada. Bom, nesse processo de autoconhecimento, quando você começa a se conhecer a fundo, você começa a transparecer aquilo que você é. E olha, o exemplo que eu vou dar pra vocês é um pouco pesado, sim, mas ele é necessário e você vai entender. Pensa que tem uma pessoa aqui que ela vive defendendo a causa animal. Ou seja, ela defende os maus tratos, o mau condicionamento da vida do animal, o estado em que ele vive, o nível de sofrência que ele tá, as dores, as doenças, toda dor que esse bichinho aqui sofre, ela defende. Só que essa mesma defensora tá no açougue, comprando 5 kg de carne. Então assim, como é que você pode defender os animais nesse nível, sendo que você consome eles? Não faz sentido. Ou que a sua defesa é só para aqueles animais que você considera doméstico e os outros não se importam. Os outros também são vida. Entendeu? Eu sei que é um assunto meio chato, mas ele é necessário. Porque como é que você pode defender algo se você faz totalmente o oposto? E isso vale pra sua identidade. A partir do momento que você está construindo ela, você não pode vender de outra forma a outras pessoas. Vamos supor aqui, você é uma pessoa que não é a favor do álcool, que não gosta que as pessoas bebam nem fumam. Só que dá um final de semana e você sai pra beber, pra fumar, pra curtir com os amigos. Como é que você pode defender algo sendo que você não vive aquilo? Isso não é a identidade, isso não é a sua presença. Você só tá criando uma grande fachada pra agradar o pessoal. E identidade não serve pra agradar todo mundo. Então sim, a sua identidade ela tem que ser transparente no nível que as pessoas vejam isso na sua fala, no seu comportamento, na sua aparência, no que você consome, no que defende, nas tomadas de decisões que você tem e no que você também escolhe abandonar. A sua identidade tem que estar transparente para isso tudo aqui, a ponto das pessoas não precisarem ficar perguntando quem você é, mas sim elas olharem para você e já identificarem isso. Você que é uma empresa, vamos pensar aqui como empresa. Você defende 5 valores, só que você vende 5 valores totalmente diferentes. Então, quando a pessoa for consumir o seu produto, ela vai esperar aquilo que você está vendendo, não aquilo que você propaga para si próprio. Não. Se você está construindo a sua ideologia, você tem que vender a sua ideologia, tá? Não vem construir uma coisa para vender outra. Isso não existe. Porque aí depois vem o público errado para você, vem as pessoas erradas para você, e você acha que é culpa dos outros. Só que não, a culpa é sua porque você está vendendo algo que você não é. Se não vir aquilo que você espera, se não tiver compatibilidade com as pessoas em sua volta, a culpa não é das pessoas, sim sua. Entendeu? Não é algo tão difícil. E também porque quando a gente começa a construir a nossa identidade, a gente começa a mudar. As coisas à nossa volta começam a mudar. Você vai perceber que a cada vez que você se conhece mais, você deixa de usar tipos de roupa que você usava, você deixa de consumir músicas que você consumia, os seus conteúdos das redes sociais também mudam completamente. Então assim, é um processo que a partir do momento que você está vivendo ele de verdade, ele começa a transparecer de forma natural na sua vida. A quarta dica aqui, ela vai ser um pouquinho mais puxada para a identidade empresarial, né, a profissional, mas também é bom você ouvir essa parte porque vai te ajudar no seu pessoal. Nada aqui em vão. Porque da mesma forma que você quer vender para as pessoas quem você é, a sua empresa é igual. A sua empresa, ela tem uma alma. Ela tem uma essência que torna ela única perante todos os outros. Então, no meio desse negócio, não é só você vender, mas sim você saber se posicionar. Quando você sabe se posicionar no mercado, as vendas acabam se tornando meio que algo automático. Vamos supor aqui que você tem uma empresa de bolos, né? Você faz bolos, você é confeiteiro. Ótimo. Aí você vai explicar o seu negócio para um possível cliente. Você vira e fala: ah, eu faço bolos. Ah, você jura que você faz bolo? Menino, tem 5 confeitarias aqui que fazem a mesma coisa que você. Por que eu deveria comprar o seu bolo e não do vizinho do lado? Então, ao invés de você falar algo óbvio, que é o que as pessoas já esperam, porque se eu vou numa confeitaria, eu espero que você faça um bolo, você tem que se posicionar.
Você tem que se posicionar de forma diferente e estratégica perante os seus concorrentes. Então, pensa aqui comigo. Ao invés de você falar, eu faço bolos, você poderia falar, eu faço bolos que trazem memórias afetivas e que constroem laços familiares. Eu conto a história da pessoa através de uma fatia de bolo. Gente, que isso? Eu vou virar confeiteira. Eu vou... Olha só, já sei me posicionar. Já sei me posicionar no mercado. Porque sim, eu faço bolo. Mas eu tenho uma história por trás desse bolo. Com que a pessoa se conecte com aquilo. Com que quando ela morder aquela fatia, ela sinta tudo o que ela espera sentir. Seja um recheio da infância, alguma memória afetiva. É isso. Eu vendo a história. Eu vendo todo o conceito por trás. Não é só um bolo, mas sim uma memória. E com base nisso, você acaba se posicionando de uma forma diferente no mercado. E é isso que funciona no mundo dos negócios. É você, mesmo fazendo a mesma coisa que os outros, você saber se posicionar de forma diferente. Então vamos lá que eu quero que você faça essas 3 coisas que eu vou passar para você criar a sua identidade empresarial. Primeiramente, liste o que a sua empresa faz de diferente. Não só o serviço que ela faz, mas o que ela faz de diferente desse serviço. Como é que o serviço dela é diferente diante de todos os outros? O que faz com que ela se destaque? O segundo passo é que você tem que descrever como você quer ser lembrado. Como que você quer deixar a sua marca na vida das pessoas, sendo esta marca o que vai ser propagada para os outros. Porque se você quer ser lembrado de uma forma boa, as pessoas vão te vender de uma forma boa. Então, como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer impactar a vida dessas pessoas que passarem na sua vida? E o último passo é você se perguntar, se a sua empresa fosse uma pessoa física, como ela seria? É igual essas empresas que têm os mascotes. Tipo Magazine Luiza, Samsung, são empresas que têm uma pessoa em formato da empresa. Ou seja, a Samsung é isso aqui. E transformaram ela numa pessoa. Magazine é isso aqui. E transformaram ela numa pessoa que é a marca. A pessoa é a marca. Então, se a sua marca fosse uma pessoa, como que ela seria? E a última dica nesse processo todo que eu dou pra vocês é que depois que vocês entenderem quem vocês são, quais são os seus pilares, o que vocês defendem e como que vocês vão se posicionar perante as pessoas e o mercado, aí depois disso você tem que saber bancar tudo isso que você construiu e ser constante com essa construção sua. Porque você teve todo esse trabalho, você pensou, você colocou sua cabeça pra funcionar e quando você constrói isso, é um peso muito grande que você carrega consigo, porque é o seu peso, é quem você é, e você tem que bancar ele. Mas que as pessoas vêm te criticar, falando que não é bom, que não presta, que ninguém vai aceitar essa ideia, que ela é inútil. Sabe aquelas pessoas bem amarguradas que vão acabar com o seu sonho? Então, independente do que essas pessoas falarem, você tem que bancar aquilo, você tem que acreditar naquilo, você tem que ter coragem dentro de você pra aguentar tudo isso em sua volta e se manter firme no seu posicionamento. E também ser constante nisso, porque vão vir muitas dificuldades, vão vir muitos problemas, empresas parecidas com você, pessoas parecidas com você, só que você tem que ser constante naquilo, você tem que ser constante nessa construção, porque a construção da sua identidade não é algo que, pronto, construí aqui e acabou. Não, ela é algo contínuo. Você sempre está mudando, porque o legal do ser humano é isso. A gente não fica preso numa coisa só. A gente está em constante evolução, mas nessa evolução a gente tem os nossos princípios, valores, nós temos os nossos pilares que a gente carrega pro resto da vida. Então, sim, você tem que saber bancar esses pilares, você tem que ser constante neles e não se perder só porque os outros estão falando merda, porque o tempo todo vai ter gente falando coisa ruim. Então, com isso, eu quero que você pare de se esforçar em ser diferente e que você só se esforce em mostrar quem você é. Mostre pro mundo quem você é, como você funciona, quais são os seus limites. E a partir do momento que você aceita quem você é e você começa a viver em base do que você acredita, você vive em paz, primeiramente, e as pessoas veem algo diferente em você, porque elas percebem que você não é igual, que elas estão acostumadas, elas sentem que tem algo diferente em você, então você acaba atraindo essas pessoas, você acaba trazendo-elas pra perto porque elas querem conhecer mais de você, elas querem entender mais quem você é. Isso se torna curioso no olho delas. Isso também vale pra sua empresa. Por mais que muitas pessoas não gostem do que a sua empresa faz, vai ter alguém que vai se identificar, vai chamar a atenção de alguém especial, e esse alguém especial é quem vai acabar sendo o seu cliente consolidado, o seu cliente de anos. Então confie em você, confie em quem você é, no que você quer construir e vá atrás da sua originalidade, vá atrás da sua autenticidade. É através dela que você vai criar uma conexão com as pessoas em sua volta. Com a sua originalidade, com a sua autenticidade, é como você vai se destacar nesse mundão louco afora. É isso que vai fazer com que as pessoas se sintam ainda mais atraídas por você, que vão querer ter alguma conexão com você, seja conexão pessoal, seja um relacionamento, uma amizade ou um contrato de negócios.
vai construir tua base sólida, vai acreditar em quem você é, seja constante e por mais que o mundo mude, você consegue se adaptar a ele, porque você sabe quem você é. E pra finalizar, eu quero que você se lembre que você tá construindo uma assinatura pro mundo. E sim, esse processo não vai ser rápido, nem fácil, mas ele vai valer a pena porque é através dessa assinatura que você vai se destacar no meio de todo mundo. Com isso, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de coração que isso tenha ajudado você de alguma forma e que tenha iluminado os seus pensamentos. Aproveitando, se inscreve aqui no canal porque isso aqui me ajuda a trazer mais conteúdos nesse estilo e me motiva mais a criar conteúdo aqui pra vocês. E também já compartilha esse vídeo com seu amigo que tá passando pelo mesmo processo que você, que tá querendo abrir uma empresa ou tá querendo finalmente entender quem é ele nesse mundo doidão, porque assim vocês podem sentar e elaborar um plano junto que funcione pra vocês dois e que vocês finalmente se identifiquem nesse mundão aí. E já sendo um pouquinho folgada, comenta aqui o que você achou desse vídeo e me segue lá nas redes sociais porque eu posto minha rotina diária nos stories, além de vídeos que mantêm vocês motivados nessa jornada linda. Um beijo e até o próximo!